O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé em Cristo, Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Mas esse plano não é realizado sozinho. Ele conta com a participação de muitas pessoas que sempre chama e envia para a missão de anunciar, acolher e viver o reino de Deus. A primeira leitura nos mostra a mensagem que Deus dá a Moisés para anunciar ao povo que permaneça fiel à aliança. E assim o povo será uma porção santa, um povo de sacerdote, um povo escolhido, uma nação santa. Se escutardes a minha voz e fordes fiéis à minha aliança. Escutar a voz de Deus. Escutar a voz de Deus. No meio de tanto barulho, tantos acontecimentos que vivemos neste mundo, tão difícil escutar a voz de Deus, que ela é ouvida dentro de cada um de nós. É necessário uma pausa, um silêncio, a oração, escutar a voz de Deus. Jesus, ele está diante de uma multidão. Ele olha para aquela multidão como se hoje, comparado a hoje, olhar para a humanidade, toda a humanidade. E Jesus sente compaixão porque aquelas pessoas pareciam ovelhas, cansadas e abatidas, que não têm pastor. Então Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que mande trabalhadores para a sua colheita. E depois ele escolhe 12 discípulos e lhe dá algumas instruções, recomendações para a missão. Os envia
como apóstolos, para curar os doentes, curar as enfermidades, expulsar os demônios e anunciar que o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. Queridos irmãos e irmãs, a nossa vocação é uma vocação santa. Nosso Senhor Jesus Cristo veio nos visitar. O Filho de Deus veio a nós. Veio recuperar aquilo que nós havíamos perdido através de nossos primeiros pais. Deus sempre nos deu o livre-arbítrio, a liberdade, desde o início da criação, para que por nossa liberdade pudéssemos, com amor, responder o amor de Deus, ou voltarmos a Deus. E essa vida não é outra coisa a não ser um encontro com Deus, uma união com Deus, de tal forma que nos prepare para a união definitiva. E é nas nossas escolhas diárias, no dia a dia, que nós vamos correspondendo ao plano de salvação de Deus para nós e para o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo chamou 12, mas chamou pelo nome, um por um. Como nos chamou também, e tem o nosso nome no registro do nosso batismo. No batismo nós fomos sepultados com Cristo, mortos para o pecado e vivos para Deus. Vivemos para Deus, pertencemos ao Senhor, somos consagrados. Ele nos chama. Nosso Senhor, com certeza, nos escolheu para fazermos com que o mundo veja, para que o mundo reconheça a face de Deus. Ele nos chamou, nos escolhe e nos envia, como enviou primeiramente os discípulos. E Ele nos pede: pedi, pois, ao dono da messe, rezar pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas, rezai para que as famílias encontrem a vocação celeste, para que as famílias sejam um berço de santidade, para que a humanidade, envolta na ilusão do mundo, no querer possuir, no querer saciar os desejos, no querer dominar as coisas. É claro, tudo isso é atraente, é satisfatório humanamente, pensando. Mas tão grande a frustração que causa tudo isso, porque sem Deus nada podemos fazer. Então, queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, nos dá também as instruções, para que nós, como batizados, saiamos do nosso bem-estar, que nós nos consagremos, que nós rezemos pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores, o que nós pudermos fazer o quanto antes, o quanto é tempo. A vida é tão breve, é um sopro, e logo nós vamos entrar no nosso destino final, na eternidade. Deus nos dá essa vida como um dom, um presente, para que na nossa liberdade nós possamos encontrar o caminho de volta. Não desperdicemos o nosso tempo. Há muitas pessoas que não conhecem o caminho, há muitas pessoas que estão se perdendo, há muitas pessoas que estão na beira do abismo, e que só precisam de uma voz que anuncie a verdade, porque muitas são as verdades que anunciam, muitas são as verdades que se apresentam, e nós vamos vendo isso tudo e nos confundimos. Uma só é a verdade.
Um só é o caminho, uma só é a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que Ele dispôs a nós neste mundo para vivermos bem é um dom também de Deus, com o esforço do nosso trabalho, com tudo que temos, as pessoas. Mas tudo deve ser tido como um dom em vista do reino dos céus. Aqueles 12 homens abandonaram famílias, abandonaram trabalhos, para ir em missão. E todos eles derramaram seu sangue, para anunciar uma verdade, que não muda, e que o mundo não conhece. Pois se a conhecesse, não perseguiria tanto a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e tanto sangue derramado, por anunciar o amor, a reconciliação, a paz, o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, vivemos num tempo difícil. Não sabemos ainda o que teremos de enfrentar, mas a graça de Deus estará sempre conosco. A única coisa que nós poderemos nos arrepender um dia é de não termos feito antes o que Deus nos pede que façamos. Como podemos saber o que Deus quer de nós? A oração, uma vida de oração. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Por amor, viver o matrimônio. Por amor, viver o celibato. Por amor, exercer o meu trabalho, o ofício. Por amor, suportar as dores e as perdas. Por amor a Deus. Por amor a Deus, sobre todas as coisas. Então Ele nos dá essa força para prosseguirmos. Que no silêncio do nosso coração, nesse mundo tão agitado, quando tudo se acalma, quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham e sozinhos nos encontramos no nosso quarto, na nossa casa, sentimos medo, porque parece que algo nos questiona. Alguém nos pergunta: o que você está fazendo com a sua vida? Para onde você vai? Qual é a finalidade? Mas é nesse momento, nessa solidão exterior, que devemos olhar para dentro de nós, no silêncio interior, e encontrar as respostas. Deus está ali. Como podemos conhecer a Deus, se não conhecemos aonde Ele mora? Deus escolheu o nosso coração para habitar. Entremos no nosso interior, no momento de oração, e conversemos com Deus. Conversemos abertamente os nossos medos e deixemos que Deus nos fale. Silenciemos. E Deus, assim, nos orientará a nossa vida. Tudo que formos fazer, Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? Feche teus olhos um instante.